بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, que a paz e a bênção de Allah esteja sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Continuamos explicando sobre a Surat Al-Ahzab e chegamos no versículo وصلنا عند قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. Esse versículo que Allah subhanahu wa ta'ala disse, o versículo 6, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. O profeta tem mais direito sobre os crentes do que eles sobre si. Já explicamos sobre essa questão e dissemos que o profeta Muhammad a.s. ele tem o direito sobre nós a mais do que as nossas próprias vidas. E citamos alguns exemplos como é que os companheiros do profeta Muhammad s.a.w. defendiam o profeta Muhammad a.s. em todas as causas. E nós hoje devemos defender a sunna do profeta Muhammad s.a.w. e assim defender a imagem do profeta Muhammad a.s. estudarmos sobre a vida do profeta Muhammad s.a.w. para conhecermos o profeta Muhammad a.s. e sabermos a posição dele, porque o que ele faz por nós, o que ele fez, o que ele irá fazer também no dia do final, isso demonstra a importância do profeta Muhammad a.s. na nossa vida. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala disse, o profeta tem mais direito sobre os crentes do que eles sobre si mesmos. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Aí depois Allah subhanahu wa ta'ala ele fala وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, e suas esposas são as suas mães. Nós falamos que as esposas do profeta Muhammad a.s. elas são consideradas como nossas mães em relação a algumas questões. O respeito em relação a não poder casar com elas depois da morte do profeta Muhammad a.s. Também em relação a considerá-las que nós chamarmos elas de mãe dos crentes, Ummahatul Mu'minin, elas são Ummahat al-Mu'minin. Wa azwajuhu ummahatuhum, nós paramos nessa parte. E depois Allah subhanahu wa ta'ala ele diz وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. Essa parte que nós deixamos de falar, que Allah subhanahu wa ta'ala ele disse que os familiares consanguíneos têm na herança mais direito entre si, segundo o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, do que outros crentes e imigrantes de Meca, a não ser que quereis fazer bondade através de testamento para vossos amigos, isto é, escrito no livro. Esse versículo, o que ele significa? O profeta Muhammad a.s., quando veio de Meca para Medina, ele determinou uma das questões importantes em Medina, dele fazer com que a irmandade entre os imigrantes de Meca que vieram para Medina, que são os Muhajirin, fossem irmãos daqueles que estão em Medina. Então, essa irmandade que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Coran, essas pessoas que eles se tornaram irmãos de fé, até que há várias histórias sobre isso. O profeta Muhammad a.s. ele reuniu 90 dos companheiros do profeta Muhammad a.s., 45 de Meca e 45 de Medina, e ele disse, o fulano é irmão do fulano, e fulano é irmão do fulano, Salman é irmão do Abu Darda, Sa'd ibn Rabi'
irmão do Abdurrahman ibn Auf. E assim ele foi colocando essa irmandade entre os companheiros do profeta Muhammad a.s., onde eles dividiam e repartiam tudo o que eles tinham na vida deles, os Ansar. Porque os Muhajirin deixaram tudo para trás, deixaram tudo em Meca. E Allah subhanahu wa ta'ala quis que essa irmandade fosse uma irmandade sólida no começo para continuar também. Então ele determinou algumas regras em relação a essa irmandade para que isso estabeleça a irmandade real de fé entre os muçulmanos. Até que nos primeiros 2 anos da Hijra, os irmãos de fé, que era o Ansari e o Muhajiri, se um deles chegasse a falecer, o outro tinha o direito sobre a herança dele. E se esse também, dos Muhajirin, que veio de Meca, se ele chegasse a morrer, o irmão dele, dos Ansar, o irmão dele na fé, tinha o direito sobre a herança dele. E a família não tinha esse direito. O direito era todo do irmão, seu próprio irmão na fé. Tá, então isso porque, para fortalecer mais esse laço entre os companheiros do profeta Muhammad a.s., até que Sa'd ibn Rabi' ele disse para o Abdurrahman ibn Auf, quando chegou lá em Medina, e Sa'd ibn Rabi' ele disse: eu sou a pessoa mais rica de Medina e todos os meus bens estão à sua frente, para o Abdurrahman ibn Auf. Então vamos dividir os meus bens, metade para você e metade fica comigo. Até isso em vida. Até que o Abdurrahman ibn Auf ele disse que Allah abençoe os seus bens, me indique onde que é o comércio. E o Abdurrahman e o Sa'd ibn Rabi' disse para ele: o comércio é em tal lugar. E Abdurrahman ibn Auf ele foi e começou a comercializar e se tornou um dos comerciantes mais ricos também de Medina, dentre as pessoas que vieram de Meca. Então eles sabiam comercializar e eles não queriam colocar o peso deles em cima dos irmãos deles na fé em relação a Medina. Então no começo a herança era essa, até que no ano 2, quando foi revelada a Surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala revogou essa lei. Então essa lei ela foi revogada. Nós sabemos que tem Nasikh wal Mansukh. Tem Nasikh wal Mansukh no Corão. Nasikh, aquele que foi revogado, e aquele que permaneceu e não foi revogado, ou aquilo que veio no lugar, a regra que veio no lugar que foi revogada. Então tem uma regra que tinha, ela foi revogada e veio uma lei sobre essa regra. Uma das leis que foi revogada, que é a herança entre os irmãos de fé, ela foi revogada. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele disse aqui: wa ulul arhami ba'duhum, ulul arham, que são os parentes sanguíneos, né? Essas pessoas agora, ba'duhum awla bi ba'd, eles têm mais direito sobre a herança do que os seus irmãos de fé. Então aqui revogou o quê? Essa lei. Então o irmão de fé já não tinha direito na herança dessa pessoa que no começo ele tinha todo o direito. Agora não. A herança vai para quem? Para os seus familiares. Vai para o pai, para a mãe, para os irmãos, para os filhos, e assim, naqueles que merecem a herança. Allah subhanahu wa ta'ala disse: wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd fi kitabillah. Isso é determinado, Allah subhanahu wa ta'ala determinou isso no decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Então isso foi determinado que há uma lei na herança que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou onde? Na Surat An-Nisa. E essa lei de herança ela foi determinada por Allah subhanahu wa ta'ala para ninguém chegar e colocar, falar: não, mas eu não quero que o fulano herda dos meus bens, não quero que o ciclano, eu quero que o fulano herde. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele determinou essas leis de herança para que ninguém consiga brincar com elas. Agora, como é que ficou os irmãos de fé? E as pessoas próximas que eu quiser dar a elas da minha herança após a minha morte. Na minha vida eu posso dar aquilo que eu quiser. Ninguém pode falar nada. Só o Rasul a.s. ele determinou que se você for dar entre os seus filhos,
algum tipo de herança, algum tipo de bem, então que você não especifique um acima do outro, que você dê por igual para os seus filhos. Fora isso, você dá aquilo que você quiser, aquilo que você determinar em sua vida. Agora, você não pode falar, após a minha morte, o fulano não pode herder. Se Deus disse que ele tem que herder, não é você que determina. O fulano tem que herder um pouco a mais, não é você que determina. Só que Allah subhanahu wa ta'ala deixou para você uma questão importante aqui. Essa questão que essas pessoas que não têm uma lei determinada por Allah e pelo profeta Muhammad a.s. sobre a herança, ele deixou com que essa pessoa pudesse deixar 1/3 dos seus bens para essas pessoas. 1/3 dos bens para essas pessoas. 1/3. Após a morte, antes da morte, a pessoa pode falar: eu deixo o testemunho que 1/3 dos meus bens vai para os órfãos. 1/3 dos bens vai para o fulano, mas não para os herdeiros. Para os herdeiros você não pode determinar nada, nem escrever nada. Pode deixar para os herdeiros. Pode, se você... Não. Em sua vida, você pode determinar aquilo que você quiser. Você pega e fala, olha, todos os meus bens vão para a mesquita. Acabou, ninguém tem nada a ver com isso. Aí eu morri, vai para a mesquita. Vai para a mesquita. Agora, se você falar, após a minha morte, todos os meus bens vão para a mesquita. Aí não. Quem que ela vai estar? Não. O atestado para as pessoas que não têm direito, ou elas não são herdeiras. Aquelas que não são herdeiras, tipo um órfão. Uma pessoa que foi seu irmão na fé. Uma pessoa que você quer falar, olha, eu quero fazer um bem em tal lugar. Aí você tem o direito sobre 1/3 somente da sua herança de você escrever e fazer um testamento sobre isso. Só que você não pode fazer um testamento após a sua morte em decidir que a herança do fulano, o fulano ele vai herder 1/3. Não, eu vou dar metade, ou vou dar 1/4, ou vou deixar dele herder. Aí você não tem esse direito após a sua morte. Tá? Então, em vida, eu quero deixar metade do gênero. Eu tenho 10 vidas, não pode depois que eu morrer, ou mais agora. É isso. O que você quiser deixar para a mesquita, você deixa em vida. Só que você já muda em vida. E não fala, depois da minha morte, tudo que eu tenho eu vou deixar para o gêmeo. Não, deixa enquanto você estiver em vida. Não há problema. Isso. Agora, de você falar, após a minha morte, toda a minha herança vai para o fulano. Vai para o gêmeo. Aí não. Isso. Tá, se você determinar isso, em sua vida, entendeu? Eu tenho uma propriedade. Essa propriedade, ela é minha. Eu falo, depois da minha morte, eu quero dar toda essa propriedade para a mesquita. Você não tem esse direito. Você tem direito de dar toda essa propriedade em vida para a mesquita. Aí sim. Aí o tudo dela é só entrega da morte. Tudo bem, isso. Só que agora você pode, 1/3 desses bens, você pode determinar para quem você quiser após a sua morte. Escrito, né? Escrito, isso. Agora você não pode determinar esse terço após a sua morte para ninguém dos herdeiros. Você fala, olha, esse meu filho ele tem herança X. E eu quero, além dessa herança X, dar para ele algo a mais. Isso você não tem direito. Tá? Porque Allah já determinou a herança de cada um. O direito é de quem? O direito é daqueles que não têm herança, que não está determinada uma herança, que está na Surah An-Nisa. Tá? Agora, Allah subhanahu wa ta'ala está falando aqui sobre essas pessoas que eram irmãos de fé. De repente veio essa regra e prorrogou. Ela revogou essa lei.
então seu irmão de fé, ele não tem mais direito à sua herança. Acabou assim? A não ser que você determine para ele, após a sua morte, até 1/3 dos seus bens. Não há problema. Isso, para nós também. Isso, para qualquer pessoa. Porque veio Sa'd ibn Abi Waqqas, quando veio a morte dele, quando ele estava no leito da morte, ele veio e o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, ele entrou na casa dele e ele estava doente, estava nos últimos momentos da vida dele. Aí ele disse: ó mensageiro de Allah, após a minha morte, ele deixou uma filha. Ele disse: após a minha morte, todos os meus bens vão pela causa de Allah. Eu vou entregar para você distribuir pela causa de Allah. O profeta Muhammad alayhi salam disse para ele: você não tem esse direito. Ele disse: então a metade do meu dinheiro. Ele falou: você não tem esse direito. Ele falou: então 1/3 dos meus bens. O profeta Muhammad sallam disse: o terço, e o terço é muito. Então ele chegou aonde? No terço. E aí falou para Sa'd ibn Abi Waqqas: você deixar a sua família ricos, sem dependerem das pessoas, é melhor do que você fazer a doação e as pessoas da sua família necessitadas procurando o fulano e o fulano para ter as suas necessidades. Então o profeta Muhammad a.s. nessa história ele determinou quanto? 1/3. E ele falou 1/3, 1/3 é muito. Então ficou estipulado 1/3. Então você tem o quê? Você tem uma família que herde, sanguínea, né? Essa família, os bens que você deixar, ela tem o direito da herança sobre esses bens que você tem. Você pode fazer um testamento de 1/3 desses bens ser dividido em outras coisas fora a sua família. Dentre eles, os irmãos de fé, uma mesquita, para fazer isso, para fazer aquilo. Tá? Aquilo que você determinar, aí é levado em consideração. Agora, se uma pessoa faz, mas o fulano ele fez o testamento ali, que todos os bens dele vão pela causa de Allah. Não é ele que determina, quem determina é Allah. Não importa, só se ele não for muçulmano. Porque o profeta Muhammad a.s. ele disse, o muçulmano não tem herança de um incrédulo, e o incrédulo não possui herança sobre o muçulmano. Então essa é a determinação de Deus. Você tem um filho que não é muçulmano, você tem uma pessoa que tem na herança que não é muçulmana, então essa não tem o direito de herder do seu dinheiro ou dos seus bens após a sua morte, mesmo sendo um filho, uma mãe, um pai, um irmão, uma esposa, não tem direito se ele tiver uma religião diferente da sua. Essa é uma determinação. Tá? Irmão de leite tem? Irmão de leite não. Ele não tem herança. Não. Não pode ter não falar isso no deixário que ele faleceu, antes de morrer. Se você falar o deixário tal da pessoa, ele tem um escrito. Ou no escrito, ou nas palavras, se você tiver testemunhas, ou nas palavras na frente de uma pessoa que é séria, e depois da sua morte ela chegar e falar, olha, o fulano, antes de ele morrer, ele disse para mim que da herança dele tem X para a mesquita, X para tal. Tá, então, agora não adianta a pessoa, muitas pessoas às vezes falam, depois da minha morte as pessoas fazem. Os meus filhos. Quando ela não deixava para ninguém, porque eu não para ninguém. Fica para os herdeiros reais, que são muçulmanos, que são parentes. Aí Allah subhanahu wa ta'ala determina isso na Surat An-Nisa, cada parte ela tem a sua parte, a sua determinação. Isso, pela lei do país aqui, não podemos, você tem, a pessoa que é muçulmana, ele não pode chegar e pedir a mais. Tipo, ali aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a mãe e o pai não herdem dos filhos, não é? Eles não têm herança.
No Islã, não, eles têm herança. Agora, o muçulmano que morreu, aí ele tem filhos muçulmanos e tem pais muçulmanos. Os filhos chegam e aproveitam, falam, não, a herança é nossa. Tá aí os seus pais, eles têm herança. Não, mas na lei do Brasil eles não têm herança. Ele estará comendo o quê? Pegando algo ilícito, contrariando a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Tá? Então ele contraria a ordem de Allah. Porque se ele não colocar essa determinação, ele estará cometendo um grande pecado. Isso é um grande pecado. Por isso que há pessoas que falam, olha, depende, se o volume que eu vou levar da herança for maior no Islã, eu pego no Islã. Se for maior na lei aqui do Brasil, eu pego na lei do Brasil. E tem pessoas que não, eles falam, olha, eu vou ver nas duas leis. Né? Uma vez veio uma pessoa para me dividir a herança. E estava ele, ele, e falou, olha, eu tenho tantos filhos, tantas filhas, tal, isso e aquilo, né? Eu peguei e fiquei lá dividindo conforme a lei de Deus, conforme está escrito no Corão. O fulano tem X, a fulana tem X, o fulano tem X. Ele falou, tá bom, eu agradeço, chefe. Aí ele foi. Depois de 10 dias, é que a esposa dele tinha morrido. A mãe desses filhos tinha morrido. Ele veio depois de 10 dias, ligou para mim e falou, olha, eu me reuni com os meus filhos e eles disseram que não aceitam essa divisão. Eles querem uma divisão daqui, da lei do Brasil. Eu falei, reúna os seus filhos novamente e fala para eles, quem que não aceita essa divisão? Aquele que levantar a mão, esse não tem nada, porque não se torna mais muçulmano. Não tem direito a nada. E se ele pegar qualquer coisa, ele está pegando algo ilícito. E quem aceitar, ele tem o direito islamicamente. Isso se a gente considerar o quê? Que essas pessoas são muçulmanos, porque, olha, não, mas eu tenho condições de ir na justiça e tal. Você está indo na justiça roubar alguém. É a mesma coisa que você roubar algo do outro injustamente para pegar. Isso é fácil, qualquer pessoa chega e coloca, mola alguma coisa e vai na justiça e fala, o fulano me deve, o fulano nem conhece ele. E de repente a justiça fala, o fulano tem esse direito e ele pega esse dinheiro ilicitamente. Então, nós temos que nos preocupar com os nossos filhos, as nossas famílias e tal, e determinar que a religião islâmica, ela que tem que estar determinada nas nossas vidas. É Allah que determina quanto que o fulano tem, o ciclano tem. É Allah determina se você tem o direito ou não tem o direito. Porque essas questões não somos nós, não são as leis mundanas. E aqui no Brasil você pode fazer. Eu conheço muitas pessoas que eles vão para o cartório e eles fazem, olha, após a minha morte, eu quero que os meus bens sejam divididos dessa forma. E aceita. Ele coloca da forma islâmica. Se morrer o pai, ou se morrer o filho, ou se morrer a filha, então essa herança volta para o fulano. Ele determina, tem umas regras lá que ele pode colocar, ir lá no cartório e carimbar, e aquilo lá, ele é levado em consideração após a morte dessa pessoa. Então, se a pessoa temer, eu não sei se a minha família vai continuar no Islã, ou se vier algo mundano, eles vão deixar o Islã por causa dessas questões mundanas, se ele temer por isso, então é bom ele já deixar tudo escrito e determinar pela religião. Você pode até determinar se um deles deixar a religião, ou se um deles trocar a religião dele, ele não terá o direito. E aqui a lei no Brasil, ela acata essas leis. Então tem essas leis que a pessoa pode proteger a si e proteger a sua própria família para que eles tenham os seus direitos adquiridos de uma forma correta, conforme a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. Não. Sim, nós não estamos falando aqui de herança, porque se for dar uma aula de herança, aí a gente vai voltar para a Surah An-Nisa. Mas nós estamos falando em geral sobre a herança e é bom todo mundo saber sobre essa questão em geral. Você não é necessário que você conheça, se morrer um pai e deixar uma mãe, um filho, uma esposa, filha, irmã, irmão, vizinho, vizinha, tal, não sei o quê. Quem deles que herde e quem não herde, qual que é a porcentagem de cada um, isso você não é obrigada a conhecer, mas você é obrigada a conhecer do que
há regras que eu devo segui-las. E essas regras, em geral, aquilo que eu falei, isso é necessário que cada um dos muçulmanos saiba sobre isso. Se os irmãos ganham a força, não quiser fazer 2 por 1 e falar igual. Os pais não, tá. Após a morte do filho? Não pode. Não pode. O que nós podemos fazer? Chegar para os filhos, para as filhas e falar, olha, cada um pega o seu direito e depois que você se apoderar do seu direito e quiser dar para a sua irmã, o problema é seu. Agora chegar e já de início falar, não, você vai levar igual ao fulano. Não, mas eu tenho a mais do que ela. Não, mas vamos determinar assim, assim é melhor, todo mundo tem que aceitar. Não é que todo mundo tem que aceitar. Tem que seguir a regra de Allah subhanahu wa ta'ala. Então por isso a gente fala, mas todo mundo aceitou. Às vezes todo mundo aceitou porque talvez a pessoa ficou com vergonha. Talvez a pessoa falou, olha, eu não posso fazer nada, então não. Dê o direito de cada um e depois que ele se apoderar do direito dele, se ele quiser dar todo esse direito para a irmã, para a filha, para o fulano, para a mesquita, para os órfãos, esse é o problema é dele. Importante que você dê o direito dele na mão dele. Ele conseguiu ter o seu direito e depois ele faz o que ele quiser com aquilo que está na mão dele. Agora, você dividir e dar para cada um algo e deixar com que ele leve o direito dele por inteiro é errado. Isso que não pode. Não dá direito. E aqui a gente tira a conclusão, né? É melhor não deixar nada. Gastem tudo. Porque, às vezes, não. O pai que não é muçulmano e morrer, e o filho é muçulmano, a regra fala que ele não tem herança do pai. Tá? Ele não é muçulmano. Tem uma divergência aqui, como nós falamos, a gente não vai entrar nos detalhes, tá? Mas a regra geral é isso. A não ser, isso deixa para uma aula. Tudo bem? Porque aí tem a regra, que seria La yarithu al-muslimu al-kafir wa la yarithu al-kafiru al-muslim. O incrédulo não herde do muçulmano e o muçulmano não herde do incrédulo. Essa é uma regra, é um hadith do profeta Muhammad alayhi salatu salam. Tá? E ela foi falada, essas palavras foram faladas numa situação, a gente tem que explicar essa daí. Isso precisa de uma aula, como nós falamos, e não é aula de herança aqui, porque a herança é uma das matérias mais difíceis e complicadas para ser dada e entendida. Tá? E ela é muito complexa, é uma química, é uma física, né, para ser estudada. E nós falamos, isso tem os profissionais que colocam essas regras, mas nós devemos saber o geral da regra da herança, que aquilo que Allah determinar, você tem que acatar sem ter problema nenhum. E falar, olha, se esse é meu direito, acabou. Se esse é o direito do fulano, acabou. As questões mundanas, elas passam, são passageiras. E aquilo que Allah determinou na sua vida, você vai ter. Ninguém consegue tirar da sua mão. Se não entrar pela herança, entra para o outro lado. E é melhor você pegar de uma fonte lícita do que pegar de uma fonte ilícita. Né? E aí a pessoa tem que saber essas questões, e aí que tem, a gente volta para o início da sura, né? Por isso que eu falo, vocês têm que decorar a sura, né? O início da sura, que Allah subhanahu wa ta'ala ele fala? Ya ayyuhan taqillah, tema Allah. O que é temer a Allah? Nós ficamos uma hora inteira falando sobre a temência a Allah. A temência a Allah é você acatar tudo que Allah subhanahu wa ta'ala vai determinar sem que você tenha constrangimento nenhum no seu coração e você falar, se Allah determinou, eu estou satisfeito com a determinação de Allah. Mesmo que eu me sinta que eu estou sendo, mas eu poderia ter tal, poderia... Não. Esqueça dessas questões, dessas suposições e aceite a determinação de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é um sinal do que você é um verdadeiro crente. É um verdadeiro crente. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala ele fala وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, que os herdeiros verdadeiros dentre os familiares
eles têm mais o direito sobre a herança, fi kitabillah, naquilo que Allah determinou, min al-mu'minina wal-muhajirin. Eles têm mais direito do que os crentes que são seus irmãos e os imigrantes que vieram de Meca, que era a irmandade que ele herdia do seu irmão. Então, esse versículo revogou aquela regra. Illa an taf'alu, a não ser que vocês façam. Façam o quê? Aqui que Allah subhanahu wa ta'ala fala. A não ser que queireis fazer bondade através de testamento para esses irmãos. E nós falamos, essa bondade de testamento, ela pode ser até quanto? 1/3. 1/3 você tem esse direito de fazer para não herdeiros. Entendam bem isso, para não herdeiros. Esse 1/3 para questões ou pessoas que não entram na herança. Allah subhanahu wa ta'ala fala, fi kitab min al-mu'minina wal-muhajirin, illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. A não ser que vocês fazem testamento, através de testamento para vossos amigos, e isso está kana dhalika fil kitab mastura. Isso está escrito no livro e na determinação de Allah subhanahu wa ta'ala. Até que aqui Allah subhanahu wa ta'ala fala an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Entre essas coisas que o profeta Muhammad alayhi salam ele disse que quando Allah subhanahu wa ta'ala disse o profeta tem mais direito sobre os crentes do que eles, o profeta Muhammad alayhi salam na vida dele ele dizia: não há um crente no tempo dele, quando ele estava vivo, a não ser que eu tenha o direito sobre ele a mais do que ele si próprio. E aí ele disse, nesse mundo e no dia do juízo final. E aí ele determinou e disse, aquele que deixar algum bem, aquele que deixar alguns bens materiais após a sua morte, isso é dividido entre a sua família. E aquele que deixar uma dívida, que a dívida seja dada para me pagar a esse crente. Isso significa que o profeta Muhammad a.s. ele colocou uma determinação que era mais uma questão que os próprios pais não fazem isso. Você tem uma herança, divide entre os seus familiares. Você tem uma dívida, a dívida é eu que pago. Quem que pagava? O profeta Muhammad a.s. Isso é um sinal do que o profeta Muhammad a.s. realmente era uma pessoa que tinha o direito a mais do que as nossas próprias vidas sobre nós. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele disse no Alcorão, no versículo 7, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. نعم. Não, a pessoa que não tinha herança, que não tinha dinheiro, e ele tinha uma dívida, aí procuravam, porque a pessoa quando morre tem bens, e ele tinha uma dívida. A primeira coisa que nós fazemos, nós pagamos a dívida dele com essa herança que ele tem. Depois nós dividimos a herança entre as pessoas que são parentes. Agora, se a pessoa, no tempo do profeta Muhammad a.s., deixava bens, o profeta Muhammad a.s. não tinha direito nenhum sobre esses bens. Se deixava uma dívida sem ter como pagar essa dívida, ela vinha até o profeta Muhammad e ele pagava essa dívida para que essa pessoa não permanecesse com a dívida. No começo do Islã era diferente. No começo do Islã, quando os companheiros do profeta Muhammad a.s. chegaram em Medina, o profeta Muhammad a.s. proibiu que as pessoas pegassem algo, se endividassem. Por quê? A situação era uma situação de vamos começar a formar a nossa vida. Tem uma pobreza ali, tem uma necessidade, tem as pessoas que precisam formar as suas vidas. E a pessoa chega para se endividar. Por que você está se endividando? Para comer? Não, tem alguém que vai te dar, porque o profeta Muhammad a.s. determinou as regras ali para a pessoa ter o seu sustento. Agora, para luxúria, e ela pegar algum dinheiro para pegar para ele e
entrar em dívidas para fazer algo a mais do que ele necessita, se ele morresse com essa dívida, no começo o profeta Muhammad a.s. perguntava e dizia, essa pessoa que morreu, ela tem uma dívida? Eles diziam sim, ele tem. Aí ele dizia, rezem sobre o companheiro de vocês, que ele não rezava sobre ele. Só que ele ordenava os sahaba que rezassem. Por quê? Para que aqueles que queriam entrar em dívida pensassem, poxa vida, se eu morrer com essa dívida, aí o profeta não vai rezar sobre mim, então deixa, eu não vou entrar em dívida porque aquilo que eu tenho já para comer, para beber, para viver, a vida essencial, eu já tenho. A luxúria, não preciso ficar me endividando para pegar isso. Até que os muçulmanos se tornaram numa vida onde eles conseguem ter uma luxúria, conseguem ter um comércio, conseguem trabalhar, conseguem ter um dinheiro. Aí o profeta Muhammad a.s. mudou a regra. E ele dizia, aquele que tiver uma dívida e não tem condições, que traga uma dívida para mim. Porque no começo o profeta não tinha, nem o profeta e ninguém dos companheiros tinha algo para ter a mais do que as necessidades que as pessoas tinham na sociedade que começou recente, né, em Medina. Essas determinações elas foram pouco a pouco, e o Corão ele nos ensina essas questões, como é que o Islã ele foi subindo, né? E assim a pessoa deve viver, conforme quando a gente entende esses versículos, a gente consegue levar uma vida da maneira que os companheiros do profeta Muhammad a.s. levavam. Os próximos versículos, inshallah, vamos deixar para a aula que vem, para não entrarmos no começo do versículo e depois pararmos. Então a gente para no versículo número 7, inshallah. Barakallahu fikum. Se alguém tiver alguma pergunta sobre essa questão. لا أنا أصلا ما يعني acho que não tem pergunta aqui, né? Posso أنا ما سمعتك حتى قل أيوة طيب نعم يا ريت حدا منكم تعطيهن طيب طيب هو يا ريت في يعني قدرة انه حدا من الاخوات، واذا عندكم حدا من الاخوات بيعطوا درس للاخوات احنا يعني مرتاح. ايوه اكيد طيب.